E eu queria muito poder te dizer o oposto disso, mas a grande verdade é que a ansiedade não tem cura. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu me chamo Aline Merlin, sou nutricionista por formação, estou em processo de formação para ser terapeuta e eu trabalho ajudando mulheres a quebrarem o ciclo do efeito sanfona e se libertarem de uma vez por todas da compulsão alimentar, através do trabalho emocional, mental e fisiológico do processo alimentar. Então, se você sofre com ansiedade, não consegue controlar aquilo que você come, tem episódios de compulsão alimentar ou simplesmente gostaria de melhorar o seu entendimento sobre nutrição para que você tenha mais saúde no seu prato, te inscreve aqui no canal, dá um like aqui no vídeo e manda para as amigas. Vamos espalhar essas mensagens para que todas nós possamos viver uma vida mais leve. Agora, sem delongas, o vídeo de hoje é sobre ansiedade. Então, eu vou te explicar como que a ansiedade funciona, como que a gente pode fazer para controlar ela através de 3 super dicas que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo para ver os seus níveis de ansiedade baixando e a sua vida tendo mais leveza. Vamos lá? Então, uma pergunta que eu recebo direto no meu Instagram é: mas Aline, ansiedade tem cura? Como que eu faço para me curar da ansiedade? Porque eu não aguento mais ter uma vida, ter uma rotina, ter cabeça, ter mente de ansioso. Como que eu faço para me curar? E eu queria muito poder estar te dizendo o oposto disso. Mas a grande verdade é que a ansiedade não tem cura. Simplesmente porque a ansiedade não é uma doença, tá? Então vamos pensar assim. A ansiedade, ela é um processo emocional e fisiológico que nos ajuda no nosso processo de sobrevivência. Por quê? Porque a ansiedade, ela desperta na gente aquela resposta de luta ou fuga, tá? Quando a gente percebe algum risco, percebe alguma ameaça à nossa vida, a gente tem esse sistema, né, regulado e o nosso sistema nervoso começa a se adaptar para que a gente tenha respostas condizentes à sobrevivência. Então, eu já quero te dizer que ansiedade é algo natural do ser humano. O problema é quando essa ansiedade começa a tomar proporções muito grandes e passa a controlar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E aí, ao invés da gente simplesmente se sentir ansiosa em momentos onde teria uma certa justificativa para a gente estar assim, a gente acaba ficando ansiosas o tempo inteiro. A nossa mente vira aquela mente catastrófica, que só consegue pensar em coisas ruins, que só consegue imaginar todos os piores cenários daquilo que pode acontecer, e a gente não consegue ter paz. E com isso, o que, que a gente faz? A gente vai buscando mecanismos de escape, seja em bebida, seja em drogas, seja na alimentação. E com essa ansiedade, muitas de nós desenvolvemos o quê? Comer emocional, compulsão alimentar e vem aquela sensação de que a gente está fracassando. Por quê? Porque eu não consigo controlar aquilo que eu como. Você já se sentiu assim? Me conta aqui nos comentários. Então, se a gente voltar a pensar lá nos tempos da caverna, o que que acontecia? O homem estava lá, caminhando na floresta, em busca do seu alimento, em busca da sua parceira, em busca de um novo abrigo. E de repente, ele olha para o lado e tem um tigre enorme, olhando para ele. O que que acontece no corpo desse homem? O que que acontece? Liberação hormonal, cortisol, adrenalina, tudo isso vai gerando respostas fisiológicas para que ele lute ou fuja, certo? Então o que que acontece? A pupila dilata para que ele enxergue melhor. O sangue vai muito para os músculos, para quê? Para que ele tenha energia, para que ele tenha oxigênio na musculatura, para que ele possa picar a mula e fugir pela vida dele, para se salvar. E aí o que que acontecia depois? Ele via o tigre, tinha toda essa resposta fisiológica e metabólica no corpo dele. Ele corria, ele se salvava, o tigre ia embora e ele podia respirar aliviado. Por quê? Porque por mais um dia ele conseguiu sobreviver. O corpo dele,
os hormônios dele que foram liberados voltam à estaca zero, digamos assim, né? A níveis basais, que é como a gente chama. Então, esses níveis basais desestressam, tiram aquela ansiedade, aquela necessidade de sobrevivência que aquele homem acabou de passar, tá? Então, percebe, o perigo, a ameaça sumiu, o meu corpo entende isso e o meu corpo reseta, ele volta para os níveis basais. Então não tem aquela constante liberação do hormônio de estresse, adrenalina, que fazem com que o nosso corpo se adapte para a sobrevivência, certo? Faz sentido? E aqui é onde entra uma parte muito, muito, muito importante da gente entender de acordo com o nosso estilo de vida hoje. Por que eu falo isso? Porque hoje, gente, aquele tigre tá ali o tempo inteiro. Aquela ameaça à nossa vida tá ali o tempo inteiro. E aquela ameaça pode ser desde uma deadline do trabalho, pode ser desde o trajeto que a gente vai fazer de casa para o trabalho, pode ser a interação social, pode ser a reunião, pode ser a discussão de relacionamento que eu preciso ter, pode ser os limites que eu preciso impor para outra pessoa. Entende? Mas essa ameaça, ela tá sempre lá. Tá sempre lá na nossa cabeça. E isso, fisiologicamente, vai deixando nosso corpo estressado. Por quê? Porque eu vi o tigre, mas o tigre não foi embora. Ele segue ali. Então, o meu corpo, ele permanece em processo de resposta ao estresse, para que eu possa sobreviver, para que eu possa lutar ou fugir. Então, os meus níveis hormonais não voltam para os níveis basais. E a partir dessa consistência de estresse emocional e fisiológico, o que acontece? A ansiedade vai dominando a nossa vida. A gente começa a fazer escolhas que são mais confortáveis, que são mais seguras, digamos assim, que são mais capazes de fazer com que a gente sobreviva. Entende? Então, o que acontece? A ansiedade começa a controlar a nossa vida. Quando a gente está ansioso, gente, e claro, aqui a gente vai ter muito mais vídeo falando sobre isso, porque a ansiedade pode ser manifestada de muitas formas. E a gente vai entender cada uma delas. Porque muitas vezes a gente é ansioso e a gente não sabe, a gente não percebe. Gente, eu fui ansiosa a minha vida inteira, mas eu não fazia ideia. Porque para mim, todo mundo pensava daquele jeito. Eu imaginava assim, a minha cabeça era a típica cabeça catastrófica do ansioso. A minha cabeça não parava, a minha cabeça estava sempre pensando, pensando, pensando e pensando nos piores cenários, nas piores coisas que pudessem acontecer, aquelas catástrofes que a mente do ansioso imagina. Eu precisava daquela garantia, daquela estabilidade, daquela coisa que eu podia prever como que ia acontecer. Eu precisava disso para conseguir, não. Agora tá tudo certo. Agora eu consigo relaxar um pouquinho. Só que isso é muito prejudicial, porque a gente perde muita oportunidade, a gente ganha muitas rugas de preocupação em função desses pensamentos ansiosos que a gente acaba tendo, certo? Então, qual que é a ideia aqui? A gente começar a entender, descobrir, perceber, criar consciência sobre a ansiedade, como que ela atrapalha no nosso processo alimentar, nas nossas escolhas alimentares e no nosso eu tenho problema com comida. A comida nunca é problema, a comida é sempre solução. Se a comida está sendo um problema, a gente precisa voltar algumas casas e rever algumas coisas antes de rever a comida, tá? Então vamos lá, gente. 3 dicas bônus para vocês de como que a gente pode, então, Aline, eu tô super ansiosa, eu já sei que eu estou ansiosa, eu não quero mais viver assim, como que eu consigo sair desse ciclo? Obviamente, gente, faça terapia, faça acompanhamento psicológico, encontre um terapeuta para chamar de seu, porque isso faz toda a diferença do mundo, ter alguém com quem falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque o ansioso geralmente não fala. O ansioso guarda para si. E nisso a ansiedade só vai tomando proporções ainda maiores, tá? Então, sem dúvidas, tá? Procure um terapeuta.
uma terapeuta para chamar de sua, tá? Mas aqui eu também vou compartilhar dicas práticas de que você pode usar no seu dia a dia, tá? Uma das dicas mais importantes que eu quero que tu anote e se lembre diariamente: faça todos os dias coisas, atividades que te façam sentir bem, que te recarreguem, que te tragam aquele alívio, né? Vamos pensar junto aí, ó. Anota aí quais atividades que te dão aquele senso de leveza, aquele senso de, cara, nossa, sabe? É bem essa sensação que tu consegue respirar aliviada. Anota essas atividades. Pode ser leitura, pode ser alguma arte marcial, pode ser dança, pode ser cozinhar, pode ser pintar, pode ser cantar, o que quer que funcione para ti. Por quê? Porque todas nós somos diferentes. Cada uma de nós vai criar as suas próprias ferramentas, suas próprias estratégias para lidar com a ansiedade. Por quê? Lembra que eu disse que a ansiedade não tem cura porque não é uma doença? Pois é, mas a gente pode sim controlar essa ansiedade para que ela não domine mais a nossa vida, tá? Então, primeiro de tudo, identifique algo que você possa fazer diariamente. Ou, tantas vezes na semana eu vou fazer jiu-jitsu, e aí nos outros dias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque, a gente sempre acha que a gente precisa de coisas grandiosas para nos trazer essa alegria, né? Não é à toa que a maioria das pessoas passa 5 dias da semana esperando pelos 2 dias do final de semana para fazer as coisas que gosta de fazer. Começa a trazer essas coisas que tu gosta de fazer para o teu dia a dia. Coisas simples, coisas básicas. Ao invés de chegar em casa cansada do trabalho e se atirar no sofá assistindo TV ou scrolling down, né? Viajando ali na rede social, o que tu pode fazer por ti? Posso ler, eu adoro ler. Nós tem um monte de livro que eu preciso ler e não consegui ainda. Pega o teu livro e vai ler. Liga para uma amiga, vai dar uma volta no parque, vai para academia, coloca uma música que tu gosta muito e dança. Deixa essa energia rolar, essa energia fluir, porque a ansiedade, ela faz com que a gente retenha muita energia. Então a gente também precisa tirar essa energia da ansiedade. Como que a gente faz isso de uma forma prática? Fazendo atividades que nos façam bem, tá? Então, dica número 1, encontre atividades que te façam bem e que você possa fazer diariamente. Isso é muito importante. Segunda dica, começa a identificar quais são as situações ou o que aconteceu quando eu fiquei ansiosa. Por quê, gente? Porque o primeiro passo dessa retomada de controle é a gente identificar o que nos deixa ansiosas, o que desperta em mim esses pensamentos catastróficos. Por quê? Porque quando a gente é ansioso, a gente não percebe que a gente tá sempre nesse ciclo da ansiedade, a gente vai criando coisa o tempo todo. Às vezes, tu viu uma notícia na TV e daqui a pouco tu já tá fantasiando, tu já tá catastrofizando, nem sei se existe essa palavra, mas tu já tá ali viajando, pirando que aquilo ali ou uma coisa parecida vai acontecer contigo ou com algum familiar teu. Calma. Se assistir notícias ruins é um trigger para ti, é algo que te desencadeia a ansiedade, para de assistir notícia ruim. Começa a consumir conteúdos bons. Começa a se expor a coisas boas para contrariar esse automático da tua mente. Isso ajuda demais, porque senão a gente vai pegando essas coisinhas que a gente é exposto e a gente vai carregando o peso delas. E a ansiedade só vai, de novo, tomando proporções ainda maiores. Faz sentido? E a terceira dica, não esqueça de respirar. A respiração, gente, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para criar consciência, para estar presente no momento, para acabar com a ansiedade. Por quê? Vocês vão começar a ver que vocês vão começar a identificar quando vocês estão começando a ficar ansiosas, né? Às vezes a mão começa a tremer, a mão começa a suar, o coração dá uma acelerada, né? A pupila começa a ficar assim, a gente começa a ficar inquieto, a gente começa a ficar com aquele sentimento, né, de que algo vai acontecer.
Respira. Traz oxigênio para dentro do teu corpo. Por quê, gente? Porque oxigênio é vida, tá? Oxigênio é vida e a gente consegue, fisiologicamente, metabolicamente, a gente consegue ajustar nossa resposta do nosso corpo através da respiração, tá? Então, respira, respira, se abre, deixa o ar entrar, deixa o oxigênio entrar nas tuas células, porque isso vai te ajudar muito a controlar a ansiedade. Ó, sentiu? Lembra da dica número 2? Sentiu, percebeu que tem algum trigger acontecendo, que tem alguma coisa no teu corpo e na tua mente acontecendo, no teu emocional, que tá despertando esse lado ansioso? Para e respira. E respira fundo, tá? Por quê? Porque geralmente as pessoas ansiosas, elas ficam com a respiração curtinha. É aquela coisa que não deixa entrar ar, não deixa entrar vida. Então, respira, tá? No Coffee Club eu ensinei uma respiração muito boa que eu vou passar aqui para vocês agora. A gente faz assim, ó. Inspira pelo nariz, segura por 4, inspira pelo nariz por 6 segundos, segura por 4 segundos e libera em 6 segundos. Então é a respiração 6, 4, 6, tá? Como é que a gente vai fazer? Coloca uma mão no peito, coloca outra mão na barriga e a gente precisa primeiro, quando a gente for inspirar, encher a barriga. O peito ele vai acompanhando, mas a gente não vai respirar com o peito, a gente vai respirar com a barriga, certo? Então a gente vai inspirar ao longo de 6 segundos, vai prender esse ar por 4 segundos e vai soltar por 6 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... E repete essa respiração algumas vezes até que tu sinta o teu corpo se acalmar. Aline, não consigo respirar em 6 segundos. Respira em 5, respira em 4. Mas traz essa consciência para a tua respiração. Tu vai ver, gente, isso vai mudar a tua vida, porque isso ajuda demais a trazer oxigênio, oxigenar o nosso cérebro, oxigenar as nossas células. Isso traz vida e isso nos traz para o momento presente. Porque o ansioso nunca tá aqui, o ansioso está sempre em todo outro lugar, menos aqui. Então a respiração nos conecta com o aqui e o agora. E é isso que a gente precisa para começar a aprender a controlar a nossa ansiedade. Certo? Combinado? Então, retomando. Dica número 1. Encontre e faça uma atividade diariamente que faça você se sentir bem, se sentir leve, respirar aliviada. Dica número 2, comece a perceber e entender quais são os teus triggers, o que tem te deixado ansiosa. E dica número 3, respire. A respiração muda vidas. Respiração tem oxigênio, oxigênio é vida. Tá certo? Então, apesar de a gente não poder curar a nossa ansiedade, a gente pode entender e perceber que sim, é importante, de um ponto de vista de sobrevivência, é importante a gente ter essa resposta da ansiedade para que a gente consiga sobreviver, mas a gente precisa parar essa ansiedade e não deixar com que ela domine as nossas vidas. E isso a gente pode fazer com as ferramentas e com as estratégias certas. Me conta aqui nos comentários se tu gostou dessas dicas e qual foi a tua dica favorita. Qual que tu já vai colocar em prática hoje mesmo? Eu quero saber se eu consegui te ajudar pelo menos um pouquinho nesse vídeo de hoje e nos próximos que virão por aí, tá certo? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!